vai mudar tudo isso, essa concepção, e nós vamos ter um Denox diferente, vamos ter um Denox estruturado para fazer uma gestão assim diferente, principalmente a SEDE continuando no estado do Ceará. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado. Eu queria convidar o nosso deputado Chico Lopes, enquanto eu vou aqui dar uma entrevista para coordenar, mas já com a palavra, passar a palavra ao deputado Antônio Balma, do PSB do Ceará, e o coordenador da bancada do estado do Ceará. Meu querido coordenador, parabenizando o deputado Eudo Xavier por essa iniciativa, pelo esforço dele, uma contribuição tão importante para o Nordeste brasileiro, e no nome dele queria cumprimentar toda a mesa. Eu vivi duas experiências importantes na minha vida, que nos gravou de forma indelével e certamente marca o nosso aprendizado. Uma foi conviver na construção do Oroz. O meu avô era funcionário do Denox, e na construção do Oroz, ainda que ele começou ainda quando era o IFOX, e a gente via ali o Denox na plena energia e capacidade para resolver os problemas do Nordeste brasileiro e prover aquela região da sua infraestrutura essencial, que ainda hoje é a espinha dorsal dos recursos hídricos do Nordeste brasileiro. Nós vivemos a experiência, quando a família foi para Fortaleza, de morar lá perto da Olavo Bilac, que naquela época era, quem não é do Ceará, eu estou explicando, era uma rua que chamava-se Beco da Hospedaria, porque era onde se abrigavam as levas de imigrantes que vinham tangidos pela seca, e lá eram providos de roupa, de alimento, porque naquela época não morria só o gado, morria o homem também, e as crianças e as mulheres. E naquele momento e naquele período, e a partir desse período, foi o grande papel que o Denox exerceu quando municiou essas infraestruturas essenciais para a convivência com a seca, que permitiu a superação de um elemento, de uma catástrofe que cada seca representava, que era a questão da mortandade humana. Pois bem, nós estamos hoje, quando essa casa, mais uma vez, como nós presenciamos hoje, que o Denox não tem a participação essencial, quando essa casa está toda mobilizada para discutir a seca, e quando ainda hoje nós estamos discutindo seca como se fosse emergência. Quando chover no próximo ano, se Deus quiser, vamos ter um inverno, todo mundo esquece, essa casa esquece, os governos esquecem, e nós vamos novamente tratar de emergência na próxima seca, porque o Denox não foi enriquecido o seu papel ao longo desses anos e se transformou num órgão, num patinho feio, quando ele tem o mistério essencial, que ainda hoje é um dos principais problemas do Brasil, que é a região Nordeste e as disparidades regionais ainda, e os índices da nossa região ainda enxovalha qualquer brasileiro que se der o trabalho de avaliar os índices sociais, e hoje o Nordeste brasileiro ainda tem esses índices enxovalhantes a envergonhar o país. E agora, depois que tanto sofrimento, tanta peia que o Denox levou, quando o seu papel foi empobrecido, quando ele não teve condições de exercer o mistério que foi previsto na sua origem, aí nós vamos reestruturar o Denox, criando uma diretoria lá no Rio Grande do Sul, outra diretoria no Centro-Oeste, outra diretoria em Fortaleza, uma diretoria de gestão em Brasília. Isso aqui, pessoal, é a extinção do Denox. Esse bolo está enfeitado demais. Isso aqui é uma ideia que não tem condições de dizer que não é a extinção do Denox, porque é. O Denox ainda não exerceu o papel que foi previsto na sua Constituição, que é eliminar de vez a questão da seca como uma questão de emergência. A seca, e isso já está comprovado, que só com tecnologia não é castigo não, é dádiva. Nós temos que ter água acumulada, isso sim. Mas se chove em dezembro,
se chove em fevereiro, se chove em março, se não chove naquele ano, mas isso é uma condição que deveria não ser aí hoje, mas já é essencial para que o agronegócio do Nordeste brasileiro, a agropecuária brasileira, não sofresse tanto como sofreu esse ano. Nós estamos atrasados, muito atrasados. E uma coisa é certa, o papel e o empobrecimento do papel do Denox, isso aí é uma das razões do que ainda hoje nós estamos falando em emergência no período da seca. Se o Denox tivesse a mesma pujança, a mesma força, a mesma expertise que teve no período da construção dos grandes açudes, ninguém estava mais falando em seca como castigo e emergência, não. Já era uma coisa completamente superada, como já deveria ser, depois de 5 séculos de convivência com essa realidade. E aí, no nosso entender, eu não consigo deixar de compreender de um modo muito desconfiado a proposta. Não consigo deixar. Pode até ser que seja a ligação afetiva de desde criança conviver com o papel do Denox na sua plena capacidade. Mas quando me vem com essa questão de distribuir o esforço da sua gestão, os seus recursos, a sua experiência com o Rio Grande do Sul, com o Centro-Oeste brasileiro, o país é um país que tem, o Brasil já disseram, que tem muitos Brasis dentro dele. Nós vamos, na verdade, brigar, disputar recursos lá para o Nordeste, porque nós não vamos ter mais a instituição que foi criada para a superação da convivência do Nordeste com o semiárido, e é uma das regiões, a maior região semiárida do planeta. Eu confesso para vocês e digo isso, nós estamos animados demais. Eu acho bom a gente sentar com mais calma para poder a gente avaliar bem direitinho. Porque se o Denox ainda hoje não foi valorizado o suficiente para fazer a transformação desse aspecto do Nordeste brasileiro, é para valorizá-lo, para estruturá-lo, para enriquecer o seu papel na estrutura que nós temos hoje no Nordeste. Mas essa história de espalhar o esforço, se ele não cumpriu nem no Nordeste, imagina os senhores, se nós vamos agora sim cumprir outro papel em outras regiões do Brasil. E ela está muito focada, a proposta, porque na verdade eu pressuponho que querem criar uma empresa para tratar de recursos hídricos no Brasil e encontrar o Denox ainda vivo, ainda estribuchando, e estão aproveitando para criar uma estrutura nacional. Posso responder? Você quer perguntar? Esse aqui é o problema, meus amigos. Tá bom. Estão querendo criar uma nova estrutura para cuidar de recursos hídricos. Enfrentamento da seca não é só recursos hídricos, é explorar vocações econômicas outras, é desenvolver alternativa com pesquisa e desenvolvimento, enriquecer o papel do Denox na área de P&D, e aí sim nós vamos fazer com que ele exclusivamente, cuidando do semiárido brasileiro, cuidando do Nordeste brasileiro, como sempre cuidou, e foi muito eficiente quando ele desenvolveu o seu papel na sua plenitude. Acho bom a gente ter calma, examinar isso com cuidado, para que a gente possa contribuir, não para a morte do Denox, porque no meu modo de compreender, esse aqui é a extinção do Denox, não o seu fortalecimento. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Balma. Eu quero passar a palavra ao nosso secretário Alexandre Navarro, porque ele tem outro compromisso. Mas queria depois manter as inscrições que os deputados vão fazer. Deputado, nosso secretário Alexandre Navarro, por favor. Bom, foi feita uma pergunta que eu não estava, mas eu tinha na reunião que tivemos com o deputado Eudes, com o deputado Maranhão, com o deputado Ariosto, com Kátia, com servidores, etc., tinha uma proposta de você criar uma diretoria de gestão de recursos hídricos e meio ambiente